Ela não havia parado de rezar, mesmo quando a porta havia se aberto, mesmo quando os passos haviam chegado, mesmo quando a voz havia cortado o silêncio daquele quarto com aquela dureza que não precisava de volume para machucar. O menino se chamava Tariq. Tinha 9 anos, era irmão mais novo do Sheikh Idris Al-Zahrani e estava deitado naquela cama com uma febre que já durava 2 dias e que não cedia com nada. Os melhores médicos do país haviam passado por aquele quarto. Haviam feito o que sabiam fazer. E haviam saído com aquela expressão que Lara Conceição conhecia de 2 anos de hospital público em Natal. A expressão de quem fez tudo que a ciência permite e que sabe que há um ponto onde a ciência para e outra coisa começa. Lara havia ficado ajoelhada ao lado daquela cama, fazendo a única coisa que ainda havia sobrado. O Sheikh Idris havia ficado na porta com aquela expressão de quem perdeu a mãe aos 30 anos, o pai aos 32, e que havia decidido nessas 2 perdas que um Deus que existe não faz isso com as mesmas pessoas 2 vezes. E havia dito, com aquela voz que ecoou pelo quarto e pelo corredor e por tudo que havia além: Deus não existe, pare com essa palhaçada agora. Lara havia ficado de joelhos. Havia ficado em silêncio por um segundo. Então, havia feito algo que ninguém naquele palácio havia esperado. Havia continuado rezando. O que aconteceu nas horas seguintes parou o palácio inteiro. E o irmão que estava no meio disso tudo não era apenas uma criança doente. Era a última pessoa no mundo que Idris Al-Zahrani ainda tinha. Ei, pessoal do canal! Antes de continuar, preciso muito da sua ajuda. Este canal está na luta para chegar aos 1000 inscritos. E esse número é o que o YouTube precisa para me deixar continuar trazendo histórias como a da Lara. Se inscreve agora, é gratuito, leva 2 segundos e faz uma diferença enorme. Ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. E nos comentários me conta, você já rezou quando não havia mais nada a fazer? Quero muito ler. Agora vamos continuar, porque essa história tem muito mais do que parece. A cidade de Natal tinha aquele cheiro de sal e fim de tarde, que Lara Conceição havia aprendido a associar com cansaço bom, o cansaço de quem trabalhou de verdade e que volta para casa sabendo disso. Ela havia terminado o plantão às 18 horas, havia trocado o uniforme branco no vestiário do hospital público com aquela eficiência de quem faz isso todos os dias e que, portanto, não pensa mais no gesto. Havia passado pela farmácia para buscar o antibiótico que havia acabado em casa e havia chegado no apartamento pequeno do bairro das Quintas com aquela leveza específica das sextas-feiras. A vida de Lara tinha a ordem das coisas construídas devagar com pouco, que é a ordem mais sólida que existe. 2 anos de enfermagem no hospital público. Um apartamento alugado com a renda suficiente para pagar o aluguel e guardar uma pequena parte todo mês. Uma mãe em Caicó que ligava toda quarta-feira às 9 da noite. Uma fé que havia herdado da avó paterna e que havia crescido com ela sem nunca ter pedido permissão para crescer. E uma proposta de trabalho que havia chegado 3 semanas antes por um e-mail que ela havia lido 4 vezes antes de acreditar que era real. A agência havia se chamado Al-Noor International Health Services e a proposta havia sido clara na linguagem direta do documento formal. Enfermeira residente para acompanhamento de paciente particular em regime integral, residência em Manama, Bahrein, contrato de 12 meses renovável, salário 3 vezes superior ao que ela recebia. O nome do contratante havia sido Idris Al-Zahrani. Lara havia pesquisado o nome com aquela curiosidade sistemática de quem cresce no interior do Rio Grande do Norte, aprendendo que informação é o que separa a decisão boa da decisão ruim. O que havia encontrado havia sido consistente com o que o documento dizia. Uma família de empresários do Bahrein com atuação em petroquímica e infraestrutura. Uma reputação sólida nos registros públicos disponíveis e em uma nota de rodapé de um artigo de economia do Golfo de 2 anos atrás,
Uma linha que ela havia lido com aquela atenção que guarda as coisas que chegam de forma lateral. O Sheikh Idris Al-Zahrani, 38, herdou o controle do grupo familiar após a morte dos pais em intervalo de 18 meses. Conhecido por sua eficiência nos negócios e pelo isolamento pessoal que mantém desde então. Ela havia ficado com aquela linha por um momento, e então havia ligado para a mãe em Caicó. A conversa havia durado 40 minutos, com aquela qualidade das conversas importantes que tem silêncio dentro. Não o silêncio do constrangimento, mas o silêncio de quem está pensando de verdade antes de responder. Filha, havia dito a mãe no final, com aquela voz que carregava o sertão e a sabedoria específica das mulheres que criaram filhos sem rede de segurança. Você sabe rezar em qualquer lugar. O que você não sabe é se vai ter outra oportunidade igual a essa. Lara havia assinado o contrato na semana seguinte. O voo havia pousado em Manama numa manhã de outubro, com aquele calor seco que ela havia lido que existia, mas que só entendeu de verdade quando saiu do terminal com a mala e sentiu na pele aquela qualidade específica do calor do deserto, que é diferente do calor úmido do Nordeste, mais limpo e mais definitivo. O motorista que havia esperado por ela na saída havia sido um homem silencioso chamado Hakim, que havia cumprimentado com um aceno respeitoso e havia colocado a mala no porta-malas do carro preto sem fazer perguntas. O percurso até a casa havia durado 20 minutos, por uma estrada ladeada por construções modernas e palmeiras que tinham aquela qualidade das paisagens vistas em foto que ficam diferentes quando são reais. A casa não havia sido um palácio, da forma que a palavra sugere nos filmes. Era grande e bem construída, com aquela arquitetura árabe que combina linhas sóbrias com detalhes que só aparecem quando se olha com atenção. As grades trabalhadas, as janelas com molduras que tinham origem num artesanato que levou tempo, um jardim fechado com muros altos, uma entrada principal com uma porta de madeira pesada que tinha a qualidade das portas que estão num lugar há muito tempo. A mulher que havia aberto a porta havia se apresentado como Nádia, a governanta. 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, expressão séria, com aquela qualidade da seriedade de quem lida com responsabilidade há tempo suficiente para não precisar mais provar nada a ninguém. Bem-vinda, havia dito ela, em inglês preciso. Antes de qualquer coisa, há informações que você precisa saber sobre o paciente e sobre a casa. Lara havia entrado com a mala e havia ouvido com aquela atenção de enfermeira, a atenção que não interrompe, porque sabe que as informações iniciais de um prontuário novo são sempre as mais importantes. Tariq Al-Zahrani tinha 9 anos. Era o irmão mais novo do Sheikh Idris, filho dos mesmos pais, com uma diferença de quase 30 anos entre os dois. Havia nascido quando a mãe tinha 41 anos, uma gravidez que os médicos haviam acompanhado com cuidado especial e que havia chegado a termo sem complicações. Durante 6 anos havia sido uma criança saudável e ativa. Depois havia começado as crises. Febre alta de surgimento rápido, sem origem identificada com clareza pelos médicos que haviam examinado, com períodos de melhora, que às vezes duravam semanas e que sempre terminavam na mesma crise nova. 3 especialistas haviam dado 3 hipóteses diferentes. Os exames haviam sido feitos e refeitos. Os tratamentos experimentados haviam ajudado de forma parcial e temporária. Tariq está em crise há 2 dias, havia dito Nádia, com aquela objetividade de quem já processou a parte emocional e que está agora na parte prática. A febre não está cedendo com o protocolo atual. O médico veio ontem à tarde e ajustou a medicação, mas o efeito está sendo lento. Posso ver o prontuário completo? Havia perguntado Lara. Está no quarto. Vou te levar até lá. Havia uma pausa pequena. Antes, havia dito Nádia com aquela precisão de quem estava escolhendo as palavras com cuidado. Você precisa saber sobre o Sheikh Idris. Ele é o responsável pelo irmão.
Está muito presente durante as crises. Uma pausa com qualidade específica. Ele tem dificuldade com o que não consegue controlar. Lara havia ficado com aquela frase por um segundo. Entendido, havia dito ela simplesmente. O quarto de Tariq ficava no segundo andar, no corredor que pegava a luz da tarde de um lado e que tinha aquela quietude específica dos lugares onde alguém está doente há tempo suficiente para o silêncio ter se instalado como parte da rotina. A porta havia estado entreaberta. Lara havia batido com aquela batida profissional que pede licença antes de entrar e que tem a qualidade de quem está chegando para ajudar e que quer que o ambiente saiba disso antes do corpo entrar. O menino havia estado deitado com aquela palidez que ela havia aprendido a ler, os olhos semiabertos, com aquela expressão das crianças com febre alta, que estão presentes, mas que estão em algum lugar que fica entre o sonho e a vigília. Havia ficado de joelhos ao lado da cama, com aquele movimento natural de quem não pensa mais no gesto, porque o gesto é reflexo. Havia tocado a testa com o dorso da mão, havia verificado a respiração, havia pego o prontuário que estava na mesinha e havia começado a leitura com aquela concentração de plantão. E havia rezado em silêncio, da forma que a avó havia ensinado, que também é oração, sem parar o trabalho, sem anunciar, com aquela naturalidade das pessoas para quem a fé é respiração e não performance. Não havia percebido, naquele momento, que a porta havia se aberto completamente atrás dela. Havia percebido a presença antes de ouvir a voz, aquela qualidade específica das presenças que chegam com peso antes de chegarem com som. E então havia ouvido: "O que você está fazendo?" A voz havia sido grave, baixa, com aquela contenção das vozes que estão segurando algo maior. Lara havia terminado a frase que estava lendo no prontuário antes de levantar os olhos. Não por insolência, mas porque havia aprendido que informação interrompida é informação incompleta e que informação incompleta mata. Havia se levantado então, havia se virado e havia visto pela primeira vez Idris al-Zahrani, 38 anos, a altura que era alta mesmo sem precisar de contexto, com aquele tipo de físico que não é construído em academia, mas que vem da estrutura óssea e que, portanto, não muda com o tempo. Cabelos escuros, olhos que tinham aquela cor entre o castanho e o preto que nos rostos árabes pega uma qualidade de profundidade que é difícil de definir, mas que é imediata. E uma expressão que ela havia identificado com toda a atenção que tinha. Era a expressão de quem tem medo. Não o medo que se confessa, mas o medo que a pessoa que sente mais teme do que qualquer outra coisa. O medo que se transforma em controle e em dureza, porque controle e dureza são as únicas ferramentas que aquela pessoa conhece para lidar com o que não suporta sentir. "Estou lendo o prontuário e fazendo minha avaliação inicial", havia respondido ela, com aquela voz calma e direta que havia desenvolvido em 2 anos de emergência. "Você deve ser o Sheikh Idris. Sou Lara Conceição, a nova enfermeira. Cheguei esta manhã." Idris havia olhado para ela por um segundo, depois para o irmão na cama, depois de volta para ela. "Eu vi você rezando", havia dito ele, com aquela voz que tinha alguma coisa que não era só raiva. "Sim", havia respondido Lara com aquela mesma calma. Havia um silêncio pequeno, que tinha a qualidade dos silêncios onde algo está sendo decidido. "Isso é superstição", havia dito ele então, com aquela frieza específica de quem não está sendo cruel por prazer, mas que está sendo cruel porque aprendeu que a crueldade é mais segura do que a alternativa. "Meu irmão precisa de medicina, não de rituais." Lara havia ficado com aquela frase por um segundo. E havia respondido com aquela direteza de Caicó que nunca havia desaprendido, não importava o quanto o mundo tentasse. "Ele vai ter as 2 coisas." Idris havia ficado imóvel por um momento, com aquela expressão que tinha estranhamento real dentro,
a expressão de quem não havia recebido aquela resposta específica e que não sabia imediatamente o que fazer com ela. E havia saído do quarto sem dizer mais nada. Lara havia ficado em silêncio por um momento. Havia olhado para Tariq, que havia se mexido levemente com a perturbação do ambiente e que havia se assentado de volta com aquela respiração das crianças com febre que dormem mesmo assim porque o corpo precisa, e havia voltado ao prontuário. Havia o trabalho. O trabalho era sempre o começo de tudo. A noite havia chegado no Bahrein com aquela qualidade específica das noites de deserto, que não chegam devagar como as noites do Nordeste brasileiro, mas que aparecem de uma vez, como se o céu tivesse tomado uma decisão e não estivesse interessado em negociar. Lara havia ficado no quarto de Tariq até às 23 horas, fazendo as verificações de hora em hora, com aquela sistematização que o hospital havia tornado reflexo, anotando os dados no caderno que havia trazido na bolsa, porque havia aprendido que o registro à mão é mais confiável do que a memória quando o cansaço chega. A febre havia oscilado durante a noite com aquela teimosia das febres virais, que cedem um pouco e voltam um pouco, sem nunca ir completamente e sem nunca subir ao ponto de alarme imediato. Aquele movimento que é o mais difícil de acompanhar, porque exige atenção constante sem o gatilho da crise evidente para manter o foco aceso. Tariq havia acordado brevemente às 21 horas, havia olhado para Lara com aquela expressão das crianças doentes que ainda não têm energia para perguntar, mas que têm energia para observar, e havia dito com aquela voz rouca da febre: "Ah, você é nova?" "Oh", havia respondido ela, com aquele sorriso que tinha a qualidade dos sorrisos que não precisam de explicação para serem recebidos como coisa boa. "Me chamo Lara. Vim do Brasil para cuidar de você." "Do Brasil", havia repetido ele, com aquele interesse específico das crianças por informações geográficas que têm a qualidade do exótico. "Fica perto?" "Fica longe", havia respondido ela, honestamente, "mas não tão longe quanto parece quando você está num lugar novo." Tariq havia ficado com aquela resposta por um segundo, com aquela expressão de criança, processando algo que é mais complexo do que parece, e havia fechado os olhos de volta com aquele rendimento das crianças doentes que poupam energia com uma eficiência que os adultos perdem. Lara havia voltado ao prontuário, havia verificado os sinais vitais, havia feito a anotação das 21 horas e havia rezado em silêncio com os olhos abertos e as mãos ocupadas, da forma que a avó havia ensinado e que ela havia levado para dentro da prática médica sem nunca precisar separar as duas coisas. Havia sido à meia-noite que os passos haviam chegado no corredor. Ela havia reconhecido antes de ver, com aquela qualidade específica dos passos que tem peso real. Não o peso da massa corporal, mas o peso do que a pessoa está carregando quando caminha. Idris havia parado na porta do quarto com aquela imobilidade de quem chegou com a intenção de entrar e que ficou parado porque encontrou algo que não havia esperado encontrar. O que havia encontrado era Lara ajoelhada ao lado da cama de Tariq, com a Bíblia pequena aberta no colo, os lábios se movendo em silêncio, com aquela concentração total que tinha a qualidade de quem está completamente presente num lugar que não é o lugar físico. Havia ficado observando por um momento que ela não havia percebido. Então havia dito com aquela voz que tinha algo diferente da voz da tarde, não mais a frieza controlada, mas algo que estava por baixo dela com uma textura mais crua. "Eu disse que não quero isso no quarto dele." Lara havia terminado a frase que estava lendo antes de levantar os olhos. Havia fechado a Bíblia com aquela calma, que não era desafio, mas que também não era recuo. Havia se levantado e havia respondido com aquela direteza que era a marca dela. "Você disse que isso era superstição, não disse que era proibido." Idris havia ficado imóvel com aquela resposta por um segundo. "Venha comigo", havia dito ele então, com aquela voz de quem tomou uma decisão e que não está perguntando.
Havia saído do corredor em direção ao escritório no final do hall, sem verificar se ela estava seguindo, com aquela certeza de quem nunca precisou verificar. Lara havia olhado para Tariq. Havia confirmado que o menino estava dormindo com aquela respiração regular que era sinal bom. E havia seguido. O escritório tinha aquela qualidade dos espaços que revelam quem os usa. Paredes de livros que haviam sido lidos de verdade. Os dorsos com aquelas marcas de uso que os livros decorativos não têm. Uma mesa de trabalho com papéis organizados com aquela precisão de quem tem método real. Uma janela grande que dava para o jardim fechado, com o céu do Bahrein lá fora, naquela cor específica do céu do deserto à meia-noite, que não é preto, mas uma versão mais profunda de azul. E numa prateleira separada das outras, aquilo que havia chamado a atenção de Lara antes de qualquer outra coisa. 2 fotografias num porta-retrato duplo de couro. Uma mulher de meia-idade com aquela beleza específica das mulheres árabes mais velhas, que carrega dignidade na forma de se sentar. Um homem de barba grisalha com a postura de quem havia construído coisas. Os dois com aquele tipo de expressão que existe em fotos de família feitas sem pressa, onde as pessoas não estão posando, mas apenas sendo. Os pais. Idris havia fechado a porta e havia ficado de pé de frente para ela, com aquela postura, que era a postura do homem que controla o ambiente onde está. Você vai trabalhar nesta casa com regras claras, havia dito ele, sem preâmbulo. Tariq recebe tratamento médico e apenas tratamento médico. Nenhuma prática religiosa no quarto dele, nenhuma influência sobre as crenças de uma criança que está doente e que está num estado vulnerável. Você foi contratada para cuidar do corpo dele, não da alma. Lara havia ouvido tudo até o fim com aquela atenção de sempre. E havia perguntado com aquela calma, que não cedia ao tom do outro, mas que também não fingia que o tom não havia chegado. Você quer dizer que eu não posso rezar perto dele ou que não posso falar com ele sobre fé? Idris havia ficado com aquela distinção por um segundo, com aquela expressão de quem não havia esperado que a resposta viesse como pergunta. As 2 coisas, havia dito ele. A segunda eu posso respeitar, havia respondido ela, com aquela honestidade direta. A primeira, não. O silêncio havia se instalado com aquela qualidade específica dos silêncios, onde uma fronteira foi estabelecida e onde as 2 pessoas estão avaliando o que fazer com ela. Você acabou de me dizer que não vai seguir minha instrução? Havia perguntado Idris, com aquela voz baixa que tinha uma advertência dentro. Estou dizendo que há uma instrução que posso seguir e uma que vai contra algo que é parte do que sou. Havia respondido Lara, com aquela mesma calma. Não vou falar com Tariq sobre fé enquanto ele está doente e enquanto você não autorizar. Mas rezar em silêncio enquanto trabalho não é diferente de um médico que pensa em equações enquanto opera. É o que me ajuda a estar inteira no que faço. Idris havia ficado de pé em silêncio por um momento, que tinha aquela qualidade das avaliações reais, onde a pessoa está pesando algo com seriedade antes de responder. Você é muito direta para alguém que está no primeiro dia de trabalho num país que não é o seu, havia dito ele, com aquela voz que tinha algo que não era só crítica. Aprendi que a direteza economiza mal entendido, havia respondido ela. E mal entendido num quarto de criança doente é o que menos precisamos. Outra pausa. Havia algo no rosto de Idris naquele momento que Lara havia identificado com aquela atenção de quem lê pessoas com o mesmo cuidado que lê prontuários. Não era raiva simples. Era algo mais complexo do que raiva. Era a expressão de quem está diante de algo que não se encaixa nas categorias que tem disponíveis e que, portanto, não sabe imediatamente como processar. Como você sabe que sua reza faz alguma diferença? Havia perguntado ele então, com aquela voz que havia perdido uma camada da frieza e que estava agora numa frequência diferente, a frequência das perguntas que não são retórica, mas que são genuínas mesmo quando chegam com dureza.
Lara havia ficado com aquela pergunta por um momento. Havia muitas respostas que poderia dar. Respostas de fé simples, que seriam verdadeiras, mas incompletas. Respostas teológicas, que seriam precisas, mas que não eram o que aquela pergunta específica estava pedindo. Havia escolhido a resposta que era mais honesta. Não sei se faz diferença no sentido que você está perguntando, havia dito ela. Não tenho como medir. O que sei é que ela faz diferença em mim. Me mantém calma quando tudo ao redor pede que eu entre em pânico. Me mantém presente quando o cansaço pede que eu me distancie. Havia olhado para ele com aquela direteza de sempre. Um profissional de saúde que consegue manter a calma e a presença num momento de crise é melhor para o paciente do que um profissional excelente que entra em colapso. Se rezar é o que me mantém inteira, isso é parte do que você contratou. Idris havia ficado em silêncio com aquela resposta por um tempo que tinha a qualidade das respostas que chegam e que ficam mesmo quando a pessoa não quer que fiquem. E havia dito, por fim, com aquela voz que havia perdido mais uma camada: Deus não existe. A frase havia chegado com aquela qualidade específica das frases que não são argumentação. Era uma declaração. Uma coisa que havia sido decidida num momento específico da vida de uma pessoa e que havia sido desde então o fundamento sobre o qual outras coisas foram construídas. Lara havia ouvido com aquela atenção total. Você acredita nisso? Havia dito ela, simplesmente, sem ponto de interrogação, com a qualidade de quem está reconhecendo uma afirmação e não desafiando uma posição. Sim, havia respondido ele. Por quê? Havia perguntado ela. A pergunta havia chegado com aquela simplicidade das perguntas diretas, que são mais difíceis de responder do que as perguntas complexas, porque não dão para desviar por nenhum lado. Idris havia ficado em silêncio por um momento, que tinha a qualidade dos momentos onde algo foi tocado que não estava disponível para ser tocado. Porque pedi que ele ficasse, havia dito ele por fim, com aquela voz que havia perdido todas as camadas e que estava agora num lugar que era claramente mais fundo do que qualquer lugar que ele havia pretendido chegar naquela conversa. 2 vezes, com tudo que tinha. Uma pausa. E nas 2 vezes, a resposta foi o silêncio. O escritório havia ficado completamente quieto. Lara havia ficado com aquelas palavras naquele lugar quieto, onde guardava as coisas que chegavam, com o peso das coisas verdadeiras. Havia olhado para o porta-retrato na prateleira. Os 2 rostos, a mulher com a dignidade, o homem com a postura, e havia entendido, com aquela compreensão que não precisa de explicação adicional, porque a história toda chegou de uma vez, o tamanho do que havia sido pedido, e o tamanho do silêncio que havia chegado como resposta. Havia ficado em silêncio por um momento que era o momento certo para o silêncio. Sinto muito, havia dito ela, com aquela voz que não tinha consolo barato dentro, não tinha argumento religioso, não tinha a pressa das pessoas que querem resolver o que não pode ser resolvido em conversa. Tinha apenas o reconhecimento real de que aquela dor tinha o tamanho que ele havia dito que tinha. Idris havia ficado com aquele cinto, muito por um segundo, com aquela expressão de quem havia esperado resposta diferente e que não sabia completamente o que fazer com a que havia recebido. Você pode voltar para o quarto de Tariq, havia dito ele por fim, com aquela voz que havia recuperado parte da compostura, mas que não havia recuperado a frieza completamente. Mas não quero ouvir falar de Deus nesta casa. Lara havia assentido com aquela calma de sempre. Havia caminhado até a porta. Havia parado com a mão na maçaneta, sem virar o corpo completamente, com aquela qualidade dos gestos que chegam de um lugar que não calculou. Uma coisa, havia dito ela. Idris havia ficado em silêncio, esperando. Tariq perguntou esta noite de onde eu vim, havia dito ela. Quando ele melhorar e se ele perguntar novamente por que eu vim tão longe cuidar dele, vou dizer a verdade, que vim porque acredito que cada vida tem valor e que esse valor não precisa de explicação,
Havia pausado. Isso não é pregar, é só o que sou. Havia saído do escritório sem esperar resposta. O corredor havia estado em silêncio, com aquela qualidade dos corredores, quando a conversa que acabou de acontecer ainda está presente no ar como uma coisa física. Ela havia voltado para o quarto de Tariq, havia verificado os sinais vitais com aquela precisão de sempre, havia feito a anotação da meia-noite e havia ficado sentada na cadeira ao lado da cama com a Bíblia pequena fechada no colo. Havia olhado para o menino, que dormia com aquela respiração que estava melhor do que na hora da chegada. Havia notado com aquela atenção clínica que a febre havia cedido frações de grau nas últimas horas. Havia registrado. E havia pensado naquele homem no escritório com as 2 fotografias na prateleira e a frase que havia chegado com o peso das frases que carregam anos dentro. Pedi que ele ficasse, 2 vezes, com tudo que tinha. Havia na história de Idris al-Zahrani uma dor que ela reconhecia não pelo tamanho, porque cada dor tem o seu próprio tamanho e não adianta comparar, mas pela qualidade. Era a dor de quem tentou a fé e não encontrou a resposta que esperava e que desde então havia construído sobre aquele silêncio uma parede que era ao mesmo tempo proteção e prisão. E havia algo mais por baixo de tudo, que ela havia identificado naquele escritório com aquela atenção de sempre. Idris não havia dito, Deus não existe, com a indiferença de quem nunca considerou a questão. Havia dito com a raiva específica de quem acreditou de verdade. E a raiva de quem acreditou é completamente diferente da indiferença de quem nunca se importou. Porque a indiferença não tem combustível, mas a raiva tem. E o combustível da raiva é sempre, por baixo de tudo, o combustível do amor que não encontrou o que procurava. Lara havia ficado com aquela percepção por um momento quieto. E havia rezado, da forma que a avó havia ensinado, com os olhos abertos e o menino dormindo ao lado, e o Bahrein lá fora, não pela conversão de ninguém, porque a fé que tenta se impor não é fé, é pressão, mas pela abertura, pela possibilidade, pela porta que estava fechada por dor, e que as portas fechadas por dor nunca ficam fechadas para sempre se alguém do lado de fora tiver paciência suficiente para esperar sem arrombar. E paciência. Lara Conceição havia aprendido em Caicó, com a avó que havia rezado por ela antes mesmo de ela nascer, era a única forma de amor que realmente não desiste. 3 dias haviam passado desde a chegada de Lara. 3 dias tem aquela qualidade específica quando se está num lugar novo, que é a qualidade de uma semana comprimida, porque tudo que é novo demanda mais atenção, e mais atenção cansa mais, e o cansaço faz o tempo parecer maior do que o relógio diz que foi. A febre de Tariq havia cedido na manhã do 2º dia com aquela lentidão das febres, que não vão embora de uma vez, mas que recuam por partes, como se o corpo estivesse negociando com a doença ao invés de simplesmente expulsá-la. Havia ficado em 37,2 durante algumas horas. Havia subido levemente à tarde. Havia voltado para 36,8 pela manhã do 3º dia, com aquela estabilidade que não é vitória completa, mas que é sinal claro de que o caminho está sendo o certo. Lara havia documentado cada variação com aquela precisão de plantão, havia ajustado a hidratação conforme o protocolo, havia conversado por telefone com o médico responsável numa tarde e havia recebido a confirmação de que a abordagem estava correta. E havia ficado ao lado de Tariq com aquela presença constante que era parte do trabalho e que era também, honestamente, parte de quem ela era antes de qualquer trabalho. O menino havia começado a falar no 2º dia. Havia sido devagar, com aquela progressão das crianças doentes que voltam à comunicação por etapas. Primeiro os pedidos práticos, água, posição diferente no travesseiro, a janela aberta um pouco mais e depois, quando o corpo havia garantido que o básico estava resolvido, a curiosidade.
A curiosidade de Tariq tinha aquela qualidade específica das crianças que crescem em casas onde os adultos são sérios e onde, portanto, a criança aprende a observar antes de perguntar. Ele havia observado Lara por quase um dia inteiro antes de começar a perguntar de verdade. "Por que você fica tão quieta?" havia perguntado ele numa tarde, com aquela voz que estava ficando mais forte a cada hora. "Porque quieta é como eu penso melhor", havia respondido ela com aquela honestidade direta que usava com crianças, porque havia aprendido que crianças detectam condescendência com uma precisão que os adultos perdem. Tariq havia considerado aquilo por um momento. "Idris também é quieto", havia dito ele, "mas o quieto dele é diferente do seu." "Como assim?" havia perguntado ela. "O quieto dele fica pesado", havia dito o menino, com aquela simplicidade das crianças que descrevem as coisas exatamente como são, porque ainda não aprenderam que as descrições precisas às vezes incomodam. "O seu fica leve." Lara havia ficado com aquela distinção por um momento, com aquela atenção de quem está recebendo uma informação que é mais precisa do que parece. "Você gosta muito do seu irmão", havia dito ela, não como pergunta. "Ele me criou", havia respondido Tariq, com aquela simplicidade definitiva das verdades que não precisam de elaboração. Havia uma pausa curta, com a qualidade das pausas, onde algo foi dito que tem mais peso do que o número de palavras sugere. "Quando minha mãe foi embora, eu tinha 3 anos", continuou o menino, com aquela naturalidade específica das crianças que processaram a perda o suficiente para conseguir falar dela sem que a frase quebre no meio. "Não me lembro muito dela, mas Idris se lembra de tudo." Havia olhado para a janela com aquela expressão de quem está acessando algo que fica num lugar interno. "Às vezes eu acho que ele lembra por nós dois." Lara havia ficado completamente quieta, ouvindo com aquela atenção total de sempre. "Ele é bom irmão?" havia perguntado ela. Tariq havia virado o rosto para ela com aquela expressão de criança que está avaliando se a pergunta é sincera antes de responder. Havia concluído que era. "É o melhor", havia dito ele, com aquela convicção simples e absoluta que só existe nas crianças e nas pessoas que já passaram de algum ponto de chegada onde a convicção não precisa mais de defesa. "Só que ele não sabe ser feliz." Uma pausa. "Acho que ele esqueceu como." Lara havia ficado com aquela frase do menino de 9 anos, naquele lugar quieto, onde guardava as coisas que chegavam com o peso das verdades grandes ditas em palavras pequenas. Havia sido na tarde do 3º dia que Idris havia ficado parado no corredor. Lara não havia percebido de imediato. Havia estado com as costas voltadas para a porta, organizando os medicamentos da tarde com aquela ordem sistemática de plantão, enquanto Tariq havia ficado acordado e havia pedido, com aquela voz que estava quase completamente recuperada, que ela contasse alguma coisa do Brasil. "Conta uma coisa que só existe lá", havia dito ele, com aquela curiosidade geográfica da conversa do 2º dia que havia crescido desde então. "O cheiro de chuva no sertão", havia respondido ela, com aquele sorriso que saía quando o assunto era Caicó. "Quando chove no sertão nordestino, a terra seca absorve a água de um jeito que produz um cheiro que não existe em nenhum outro lugar do mundo. A ciência tem até nome para isso, mas o nome científico não chega perto de descrever o que é sentir esse cheiro quando você é criança e está esperando a chuva chegar." Tariq havia ficado com aquela descrição, com os olhos levemente fechados, com aquela expressão de quem está tentando imaginar. "É bom?" havia perguntado ele. "É o cheiro que mais parece com a ideia de casa que eu tenho", havia respondido ela. "Então é bom", havia concluído ele, com aquela lógica direta das crianças. Lara havia sorrido, havia verificado o termômetro, havia anotado a temperatura com aquela satisfação quieta de quem vê um número bom e havia começado a preparação do medicamento da tarde com aquela precisão de sempre. "Ah, Lara",
havia dito Tariq, com aquela voz que tinha uma qualidade diferente de todas as outras vezes, mais baixa, mais cuidadosa. Ah, sim? Você reza de verdade? Havia perguntado ele. Não do jeito que as pessoas rezam quando estão com medo, do jeito que acredita mesmo. Lara havia pausado com aquela pergunta por um segundo. Acredito mesmo, havia respondido ela simplesmente. Como você sabe que funciona? Havia perguntado ele. E havia nessa pergunta, naquela voz de criança de 9 anos, uma qualidade que ela havia identificado com toda a atenção que tinha. Era a mesma pergunta que Idris havia feito no escritório, com as mesmas palavras quase exatas. Não era coincidência. Era a pergunta da casa inteira, a pergunta que havia ficado sem resposta naquele lugar desde que 2 silêncios haviam chegado onde havia sido pedida a presença. Não sei explicar de uma forma que faça sentido como equação, havia respondido ela, com aquela honestidade que usava com Tariq, da mesma forma que usava com qualquer adulto, porque havia aprendido que crianças merecem honestidade real. Mas posso te dizer o que sinto. Quando rezo, não fico sozinha com o peso das coisas difíceis. É como se alguém estivesse segurando junto. Havia pausado. Você já sentiu isso? Que estava carregando algo pesado e que de repente sentiu que não estava carregando sozinho. Tariq havia pensado com aquela seriedade de sempre. Quando fico doente, havia dito ele devagar. E Idris fica do lado da cama a noite toda sem dormir. É parecido com isso? É exatamente isso, havia respondido Lara com aquela convicção quieta. Havia sido naquele momento, naquele silêncio que havia se instalado depois daquela resposta, que ela havia notado a sombra no corredor. Havia se virado com aquela naturalidade de quem não está se preparando para nada específico. Idris havia estado parado na porta entreaberta com aquela imobilidade que ela havia aprendido a reconhecer como a imobilidade de quem foi surpreendido num lugar interno que não havia planejado estar. Não havia como saber há quanto tempo estava ali, mas havia na expressão dele, naquele corredor com a luz da tarde do Bahrein vindo pela janela do quarto, algo que ela havia registrado com toda a atenção que tinha. Era a expressão de quem ouviu a conversa sobre carregar peso e não carregar sozinho, e que havia ficado com aquilo de uma forma que não havia esperado ficar. Havia um segundo de silêncio, onde os 3 haviam estado presentes naquela qualidade específica dos momentos onde algo foi dito ou ouvido que muda levemente a configuração do que existe entre as pessoas. A febre! Havia perguntado Idris, com aquela voz controlada que estava fazendo o trabalho de cobrir o que estava por baixo. 36,6, havia respondido Lara, com aquela calma profissional. Melhor leitura desde que cheguei. Idris havia olhado para o irmão por um momento, com aquela expressão que tinha o alívio do tipo que um homem que aprendeu a não mostrar o que sente mostra do mesmo jeito, porque há coisas grandes demais para serem completamente escondidas. Bem, havia dito ele, havia entrado no quarto, havia ido até a cama, havia colocado a mão na testa de Tariq, com aquela gentileza enorme que Lara havia aprendido a reconhecer como a versão mais honesta de Idris al-Zahrani, a versão que existia quando o irmão estava presente e que o protocolo de dureza baixava sozinho, porque havia coisas que eram mais fortes do que o protocolo. Como você está, Habibi? Havia dito ele, com aquela voz que tinha uma qualidade que era completamente diferente de qualquer tom que ele havia usado com Lara. Melhor, havia respondido Tariq, com aquele sorriso de criança que estava ficando mais forte. Lara me contou do cheiro de chuva no Brasil. Idris havia ficado com aquilo por um segundo, havia olhado para Lara com aquela expressão que tinha camadas que ela estava aprendendo a ler com mais precisão a cada dia, e havia voltado os olhos para o irmão. É, havia dito ele. Ela disse que é o cheiro que mais parece com casa, havia continuado Tariq, com aquela naturalidade de quem está compartilhando algo que achou importante.
Acho que cada pessoa tem um cheiro que é o cheiro de casa delas. Havia olhado para Idris com aquela seriedade de 9 anos. Qual é o seu? Idris havia ficado em silêncio por um momento, com aquela expressão de quem foi tocado num ponto que não estava disponível para ser tocado e que, portanto, não tinha resposta preparada. Havia dito, por fim, com aquela voz baixa, que era a frequência mais honesta que ele tinha. Café árabe de manhã cedo, havia respondido. A minha mãe fazia toda manhã. O quarto havia ficado em silêncio, com aquela qualidade específica dos silêncios que têm saudade dentro, mas que não são pesados, porque a saudade foi dita em voz alta. E a saudade dita em voz alta pesa menos do que a saudade guardada. Lara havia se ocupado com a organização final dos medicamentos, com aquela descrição de quem entende que há momentos que pertencem a outras pessoas e que o papel dela, naquele momento, era ser invisível da melhor forma possível. Mas havia registrado com toda a atenção que tinha. Havia registrado o café árabe de manhã cedo. Havia registrado a voz de Idris quando disse aquilo. E havia registrado, por baixo de tudo, aquela mudança mínima, mas real, na qualidade do silêncio do quarto naquele momento, a diferença entre o silêncio pesado que Tariq havia descrito e algo que estava chegando, ainda pequeno, ainda incerto, mas que tinha a qualidade inconfundível das coisas que estão começando. Era a qualidade da abertura. A mesma que ela havia pedido em oração na noite anterior, com os olhos abertos e o Bahrein lá fora. Chegando da forma que as coisas chegam, quando chegam com o tempo delas. Devagar, do jeito certo, pelo único caminho que tem raiz. A crise havia chegado na madrugada do 5º dia, sem aviso do tipo que dá tempo de preparar, sem aquela progressão que os manuais descrevem como padrão, com aquela qualidade traiçoeira das recaídas que chegam justamente quando o ambiente relaxou o suficiente para acreditar que o pior havia passado. Lara havia acordado com o som de Tariq tossindo. Havia checado o monitor de temperatura que havia instalado na cabeceira no 2º dia. Havia visto o número e havia saído da cama com aquela velocidade que não é correria, mas que é a velocidade máxima que existe sem se tornar correria, porque a correria em situação de emergência confunde e confusão custa tempo que não existe. 39:03. Havia entrado no quarto. Havia feito a avaliação com aquelas mãos que haviam aprendido a trabalhar no escuro dos plantões noturnos. Havia confirmado que a respiração estava comprometida com aquela qualidade específica da respiração curta que pede atenção imediata. E havia começado o protocolo com aquela sistematização de sempre. Havia sido aos 3:20 da manhã. Idris havia chegado aos 3:22. Ela não havia chamado. Ele havia acordado sozinho, com aquela antena de cuidador que as pessoas desenvolvem quando ficam atentas a outra pessoa por tempo suficiente para que o sono aprenda a distinguir os sons normais dos sons que pedem atenção. Havia parado na porta com aquela expressão que Lara havia aprendido a reconhecer como a expressão dele nas crises de Tariq, uma mistura específica de medo e de controle que disputavam o rosto ao mesmo tempo com aquela tensão de quem está usando toda a energia disponível para não deixar o medo ganhar, porque se o medo ganhar, não sobra energia para o que precisa ser feito. "O que está acontecendo?" havia perguntado ele, com aquela voz baixa e controlada. "Recaída febril", havia respondido ela, sem parar o que estava fazendo. 39:03. Respiração comprometida, mas dentro do manejável. "Estou no protocolo." Precisa do médico?" "Se não ceder em 20 minutos, sim", havia respondido ela. "Fique perto, mas fique quieto." Havia uma qualidade específica nessa instrução. Não era indelicadeza, era a instrução clínica de quem sabe que a presença do irmão acalma Tariq de uma forma que nenhum medicamento acalma e que, ao mesmo tempo, sabe que a ansiedade do irmão transmite para a criança com aquela eficiência invisível que os laços afetivos têm. Idris havia entendido.
Havia se posicionado do outro lado da cama com aquela contenção de quem está guardando o que sente num lugar onde não vai atrapalhar o que precisa ser feito. Havia colocado a mão na mão de Tariq com aquela gentileza que era a versão mais honesta dele. E havia ficado em silêncio com aquela qualidade do silêncio útil. Lara havia trabalhado. Havia aquela qualidade específica do trabalho nas madrugadas de crise, que é diferente do trabalho diurno, não porque os procedimentos são diferentes, mas porque o silêncio da madrugada remove todas as camadas que o dia coloca sobre as coisas e deixa tudo mais essencial, mais real, mais nu, do tipo que revela o que está embaixo de tudo. Tariq havia começado a ceder aos 3h38. A febre havia começado a recuar com aquela lentidão de sempre, mas com aquela direção que era o que importava. A respiração havia se regularizado com aquela progressão que ela havia acompanhado com a atenção total, verificando a cada 2 minutos com aquela precisão de quem sabe que 2 minutos é o intervalo certo e que 1 minuto é paranoia e que 3 minutos é descuido. Às 4h05 da manhã, Tariq havia aberto os olhos. Havia olhado para a mão de Idris sobre a dele, depois para Lara, com aquela expressão de criança que sabe que algo havia acontecido e que está avaliando o tamanho pelo rosto dos adultos ao redor. "Estou bem?" havia perguntado ele. "Está", havia respondido Lara com aquela firmeza calma. "Passou." Tariq havia fechado os olhos de volta com aquele rendimento de sempre. Havia sido naquele momento, no silêncio daquelas 4 da manhã, com o menino dormindo de volta e a crise passada e o quarto com aquela quietude específica do alívio real, que Idris havia olhado para Lara através da cama. Ela havia estado fazendo as anotações finais no caderno, com aquela concentração de sempre, e havia sentido o olhar antes de levantar os olhos. Havia levantado. E havia encontrado no rosto de Idris al-Zahrani algo que não havia esperado encontrar naquele momento. Não era o alívio que estava lá, mas que ela já havia visto antes. Não era a expressão de quem havia gerenciado a crise de um irmão pela 10ª ou pela 20ª vez, com aquela exaustão acumulada que começa a aparecer nas bordas do rosto de quem cuida de alguém doente por muito tempo. Era outra coisa. Era a expressão de quem está vendo uma pessoa de verdade pela primeira vez, depois de ter olhado para ela várias vezes sem ver de verdade, e que está processando a diferença entre as duas coisas. Havia um segundo de silêncio que tinha aquela qualidade dos segundos onde algo muda de forma pequena, mas real. Então Idris havia dito, com aquela voz mais baixa do que qualquer outra vez, que ela havia ouvido até então: "Obrigado." A palavra havia chegado com aquela qualidade específica das palavras de gratidão, que custaram caro para ser ditas, que vem de alguém que não tem costume de dizer e que, portanto, quando diz, está dando algo que tem peso real. Lara havia recebido com aquela calma de sempre. "É o trabalho", havia dito ela. "Não", havia respondido ele com aquela firmeza quieta. "Não é só o trabalho." Havia saído do quarto com aquela passada de sempre. Lara havia ficado em silêncio por um momento. Havia olhado para Tariq dormindo com aquela respiração regular, que era som bom, e havia feito a última anotação do caderno com aquela caligrafia de plantão que era pequena e precisa. Havia registrado o horário, os sinais vitais, o procedimento. E havia ficado por um momento com aquela percepção quieta de que algo havia se movido naquela madrugada que não estava nos dados do caderno e que não precisava estar. O café havia aparecido na manhã seguinte. Lara havia saído do quarto às 7h30, depois de passar o turno para Nádia. Havia ido até a cozinha com aquela leveza de quem acabou de deixar um paciente estável e que, portanto, tem o tipo de fome que só aparece quando o corpo sabe que pode relaxar. E havia encontrado sobre a bancada da cozinha uma xícara e, ao lado dela, um pequeno termos de café árabe. Nádia havia estado ao fundo lavando algo.
Havia olhado para Lara com aquela expressão de poucos gestos, que era a expressão de sempre. O Sheik deixou antes de sair, havia dito ela simplesmente, e havia voltado para o que estava fazendo. Lara havia ficado com a xícara por um momento. Havia servido o café com aquela curiosidade genuína de quem está experienciando algo pela primeira vez. Havia sentido o aroma que tinha aquele cardamomo específico do café árabe, que é diferente de qualquer café que ela havia tomado antes. Havia bebido com aquela atenção de quem está recebendo algo que foi dado com intenção, mesmo que a intenção não tenha vindo com explicação. Havia pensado em Tariq dizendo o café árabe de manhã cedo. A minha mãe fazia toda manhã. Havia ficado com aquele gesto de Idris por um momento longo e havia sorrido. Do sorriso de Caicó que não guardava nada. A conversa difícil havia chegado 2 dias depois. Havia chegado da forma que as conversas difíceis chegam quando a pessoa que precisa tê-la é alguém que não tem o costume de evitá-las, que é diretamente e sem a cerimônia, que às vezes é educação, mas que às vezes é apenas postergação do inevitável. Idris havia chegado à sala onde Lara havia estado lendo no fim da tarde. Havia ficado de pé, com aquela postura que ela havia aprendido a reconhecer como a postura de quem chegou com algo preparado, e havia dito: "Preciso falar sobre Tariq." "Estou ouvindo", havia respondido ela, fechando o livro. "Os médicos falam há 3 anos que a doença não tem diagnóstico definitivo", havia dito ele, com aquela voz que tinha a frieza do relatório, mas que tinha embaixo da frieza algo que não era frio. 3 especialistas, 2 países, um protocolo diferente cada um. Tariq melhora, piora, melhora de novo. Havia pausado. "Quero a sua avaliação honesta, não a avaliação protocolar. A sua." Lara havia ficado com aquela solicitação por um momento. Era uma solicitação que tinha peso real. Não estava pedindo um relatório. Estava pedindo que ela colocasse o próprio julgamento profissional numa situação onde o julgamento errado tinha consequências que ela havia aprendido a dimensionar em 2 anos de emergência pública. "Posso dar minha avaliação honesta com uma condição", havia respondido ela. Idris havia ficado com aquilo, com aquela expressão de quem não estava acostumado a receber condições e que estava avaliando se estava disposto a aceitar. "Qual?" havia perguntado ele. "Que você me dê acesso a todos os exames desde o início, não o resumo, os exames completos." Havia olhado para ele diretamente. "Avaliação honesta precisa de informação completa. Resumo é outra pessoa já tendo filtrado o que considera relevante. Quero ver o original." Havia um silêncio. "São 42 exames ao longo de 3 anos, havia dito Idris. "Então vou precisar de uma tarde", havia respondido ela simplesmente. Havia naquele momento algo que havia passado pelo rosto de Idris com aquela rapidez das expressões que chegam antes de serem controladas e que, portanto, são as mais honestas. Era algo próximo do que acontece quando uma pessoa que está acostumada a encontrar resistência encontra colaboração, e que o corpo reage antes do protocolo ter tempo de reagir. Havia saído e havia voltado com um envelope grosso. Havia colocado sobre a mesa de centro com aquele gesto de quem está entregando algo que carrega peso além do peso físico. "Uma tarde", havia dito ele. Lara havia aberto o envelope com aquela atenção de plantão. Havia começado a organizar os exames por data com aquela sistematização que tornava a quantidade manejável. E havia começado a leitura com aquela concentração que o trabalho pedia e que ela dava sempre inteiramente. Idris havia ficado parado por um momento, observando aquela forma dela de trabalhar, aquela qualidade de presença total, e havia saído sem dizer mais nada. Havia sido 2 horas depois, quando o sol do Bahrein havia começado a baixar com aquela qualidade da luz do fim de tarde no deserto que ficava laranja de um jeito específico que ela havia aprendido a gostar, que Lara havia encontrado o que havia estado procurando sem saber que estava procurando. Havia um exame de há 2 anos, enterrado entre outros 2 de resultado negativo,
com um marcador que havia sido anotado pelo laboratório como variação dentro do normal, mas que havia ficado naquele lugar de atenção da Lara, aquele lugar que o hospital havia desenvolvido nela e que não se desliga mesmo quando o cérebro diz que o dado não é relevante. Havia relido 3 vezes. Havia pego o caderno e feito uma anotação. Havia voltado para os exames mais recentes. Havia verificado se o marcador havia sido monitorado nas análises seguintes e havia encontrado que não havia sido, não porque nenhum médico era competente, mas porque havia sido classificado como ruído numa análise que estava focada em outra direção. Havia ficado com aquilo por um momento de silêncio. Então havia ido encontrar Idris. Ele havia estado no escritório com aqueles papéis de trabalho que pareciam não ter fim. Havia levantado os olhos quando ela havia batido na porta aberta e havia visto no rosto dela aquela expressão específica que ela não havia conseguido completamente esconder e que era a expressão de quem encontrou algo. "O que foi?" havia perguntado ele, com aquela voz que havia perdido o tom de relatório e que estava agora numa frequência mais direta. "Não vou dizer que encontrei o diagnóstico", havia respondido ela com aquela honestidade que não construía expectativa além do que podia sustentar. "Mas encontrei algo que os 3 especialistas não investigaram na direção certa. Um marcador que aparece em 2 dos exames, com um intervalo de 8 meses e que, se confirmar num exame específico que ainda não foi feito, pode explicar o padrão das crises." Idris havia se levantado da cadeira devagar, com aquela qualidade do movimento de quem está processando o que está ouvindo ao mesmo tempo em que está se movendo. "Qual exame?" havia perguntado ele. Lara havia aberto o caderno na página da anotação e havia colocado sobre a mesa com aquela precisão de sempre. Idris havia lido, havia ficado em silêncio por um momento, havia olhado para ela com aquela expressão de quem está avaliando a credibilidade do que está recebendo com a seriedade que a coisa merecia. "Você tem certeza?" havia perguntado ele. "Tenho certeza de que vale investigar", havia respondido ela com aquela precisão honesta. "Não tenho certeza do resultado, porque o resultado ainda não existe, mas a hipótese é sólida o suficiente para ser levada a um especialista em imunologia pediátrica antes de ser descartada." Havia uma pausa longa. "Por que os outros não viram isso?" havia perguntado ele, com aquela voz que tinha uma qualidade que ela havia identificado com atenção. Não era desconfiança dela, era a pergunta real de quem está tentando entender como algo importante havia ficado sem investigação por tanto tempo. "Então é porque cada um chegou com a hipótese que trazia da especialidade deles", havia respondido ela, com aquela honestidade direta. O neurologista olhou para o sistema nervoso. O infectologista olhou para agentes infecciosos. O hematologista olhou para o sangue. Nenhum olhou para o cruzamento entre os 3. Havia pausado. "Às vezes o que está faltando não é a informação, é o ângulo." Idris havia ficado com aquela frase. E havia feito então algo que ela não havia esperado. Havia se sentado de volta na cadeira com aquela lentidão de quem está deixando algo pousar. Havia ficado em silêncio por um momento longo, com os olhos na anotação do caderno, e havia dito com aquela voz que havia perdido todas as camadas que a frieza tinha construído nos dias anteriores. 3 anos, havia dito ele. 3 anos de exames e de médicos e de protocolos e de crises que chegam sem aviso. Havia pausado com aquela pausa das coisas que pesam do jeito certo. 3 anos pedindo uma resposta. Havia levantado os olhos para ela com aquela expressão que tinha camadas que ela estava lendo com toda a atenção. "E você está aqui há 5 dias. Havia no tom daquela frase algo que não era acusação para os médicos anteriores e que não era elogio simples para ela. Era algo mais complexo. Era a expressão de quem está chegando num pensamento que está por baixo de tudo que havia dito antes e que está ficando na beira de dizer em voz alta. Lara havia ficado em silêncio, ouvindo.
Você pediu que eu ficasse quieto durante a crise da madrugada, disse ele com aquela voz baixa, e eu fiquei, porque entendi que você sabia o que estava fazendo. Havia pausado. Não fico quieto para ninguém com facilidade. Havia uma honestidade naquela admissão que tinha o peso das coisas que custaram ser ditas. Eu sei, havia respondido ela suavemente. Por que você não recuou? Havia perguntado ele, então, com aquela direteza que era a marca dele nas perguntas genuínas. No primeiro dia, no escritório, eu disse que Deus não existe e você não recuou. A maioria das pessoas recua. Lara havia ficado com aquela pergunta por um momento, porque recuar não era o que a conversa precisava. Havia respondido ela. Você não precisava que eu concordasse ou discordasse. Precisava que alguém ficasse de pé do outro lado sem sair e sem atacar. Havia olhado para ele com aquela direteza de sempre. Dor que grande assim não precisa de argumento, precisa de presença. O escritório havia ficado em silêncio, com aquela qualidade dos silêncios que são mais cheios do que a maioria dos discursos. E havia no rosto de Idris al-Zahrani, naquele fim de tarde, com a luz laranja do deserto entrando pela janela grande, e o caderno com a anotação sobre a mesa e o irmão dormindo no andar de cima. Uma expressão que Lara havia identificado com aquela certeza quieta das coisas que se reconhecem quando aparecem. Era a expressão de quem está chegando na beira de uma porta que havia estado fechada por muito tempo. Não há abertura ainda, a chegada na beira, que é sempre na experiência de Lara Conceição, criada em Caicó, com a avó que rezava e com a mãe que entendia que o tempo das coisas é o tempo das coisas, o passo mais importante de todos, porque é o passo que a pessoa dá sozinha. E o que a pessoa dá sozinha é o único que fica. O especialista havia se chamado Dr. Karim Mansour, imunologista pediátrico, formado em Londres, com consultório em Manama e com aquela reputação específica dos médicos que chegam à reputação pelo caminho mais lento e mais sólido que existe, que é o caminho dos resultados reais ao longo do tempo. Idris havia marcado a consulta no dia seguinte à conversa do escritório, com aquela eficiência de quem toma uma decisão e que não posterga a execução. E havia levado Tariq numa manhã de terça-feira com Lara ao lado, com o caderno de anotações e os 42 exames organizados em ordem cronológica dentro do envelope. Dr. Mansour havia ouvido a hipótese de Lara com aquela atenção dos médicos bons, que é a atenção que não interrompe antes de ouvir o argumento completo, porque sabe que argumento incompleto é argumento diferente do que foi dito. Havia feito 3 perguntas. Havia pedido os exames. Havia ficado em silêncio por um tempo que tinha a qualidade do silêncio de quem está verificando algo internamente antes de responder externamente. E havia dito com aquela precisão clínica que não infla e que não diminui. O marcador é consistente com uma síndrome autoinflamatória rara de expressão intermitente. Precisamos de um painel específico para confirmar, mas a hipótese é clinicamente defensável. Havia olhado para Lara com aquela expressão de colega que reconhece colega. Onde você foi treinada? Hospital Público de Natal, havia respondido ela. Dr. Mansour havia assentido com aquela qualidade do assentimento de quem está registrando uma informação que vai além do dado superficial. O painel fica pronto em 72 horas, havia dito ele. As 72 horas haviam tido aquela qualidade específica do tempo de espera que é diferente de todo o outro tempo, mais lento e mais denso, com aquela textura de cada hora sendo maior do que as horas normais, porque carrega dentro a possibilidade de que a hora seguinte vai ser diferente de tudo que veio antes. Tariq havia passado aquelas 3 dias com uma energia que estava crescendo a cada manhã, não completamente recuperado, mas visivelmente a caminho, com aquele apetite de volta que é sempre o primeiro sinal real de que o corpo está decidido a melhorar.
E com aquela curiosidade de 9 anos que havia se expandido nas conversas com Lara para o Brasil, para o Nordeste, para o cheiro de chuva no sertão, para a avó que havia ensinado a rezar com os olhos abertos, para a mãe que ligava toda quarta às 9 e... Sua mãe deve sentir sua falta, havia dito ele numa tarde, com aquela empatia direta das crianças. Sente, havia respondido Lara com aquele sorriso honesto. E eu sinto a dela. Mas você veio mesmo assim, havia dito Tarik. Vim mesmo assim. O menino havia ficado com aquilo por um momento com aquela seriedade de sempre. Por causa de mim? Havia perguntado ele. Por causa de você, havia confirmado ela, simplesmente. Tarik havia ficado em silêncio por um segundo, com aquela expressão de criança que está recebendo algo e que não sabe completamente o que fazer com o tamanho do que recebeu. Então vou ficar bom, havia dito ele com aquela convicção absoluta que tinha a qualidade de uma decisão e não de um desejo. Porque você veio longe demais para eu não ficar. Lara havia ficado com aquela frase naquele lugar quieto, onde guardava as coisas que chegavam com o peso das coisas verdadeiras. E havia sorrido com aquele sorriso de Caicó que não guardava nada. O resultado havia chegado numa quinta-feira de manhã. Dr. Mansur havia ligado às 10 horas, com aquela voz de quem tem uma notícia que tem peso dos dois lados. O peso do diagnóstico que confirma que havia algo real acontecendo, e o peso do alívio de que havia algo real sendo finalmente nomeado. Síndrome de Schnitzler atípica com apresentação pediátrica, havia dito ele. Rara, mas manejável com o protocolo correto. As crises têm padrão previsível, uma vez que o gatilho inflamatório é identificado. Uma pausa. Sua enfermeira acertou o ângulo. Idris havia ficado em silêncio do outro lado da linha por um momento, que Lara havia observado da sala ao lado, onde havia estado com Tarik, sem ouvir as palavras, mas lendo o corpo dele com aquela atenção de sempre. Havia visto os ombros de Idris Al-Zahrani baixarem. Não muito, não de forma dramática, apenas aquela fração de grau que é o corpo de uma pessoa liberando um peso que estava sendo carregado há tanto tempo que a pessoa havia esquecido que estava carregando. Havia sido aquele gesto de ombros, aquela fração de grau, que havia chegado para Lara com mais força do que qualquer palavra poderia ter chegado. Porque era real. Era o corpo dizendo a verdade que a voz ainda não havia encontrado como dizer. Idris havia chegado até ela 2 horas depois. Havia encontrado ela no jardim, que havia se tornado o lugar dela, nas horas livres, com aquela naturalidade das pessoas que crescem com terra e que, portanto, buscam terra quando precisam de quietude. O jardim tinha aquelas plantas do Bahrein que ela havia aprendido os nomes ao longo da semana, com aquela curiosidade de quem está num lugar novo e que prefere aprender o nome das coisas a ficar olhando para elas sem saber quem são. Havia se sentado ao lado dela com aquela naturalidade nova que havia surgido depois da madrugada da crise. A naturalidade de 2 pessoas que passaram por algo difícil juntas e que o ter passado juntas criou um tipo de familiaridade que não existe sem aquele tipo de experiência. Havia ficado em silêncio por um momento, com aquele silêncio que ela havia aprendido a ler como o silêncio de quem está chegando numa frase por dentro antes de colocá-la por fora. O Dr. Mansur disse que com o protocolo correto as crises podem ser controladas, havia dito ele por fim, com aquela voz baixa. Que Tarik pode ter uma vida normal. Pode, havia confirmado ela. 3 anos, havia dito ele, com aquela qualidade da frase do escritório mais diferente agora. Não com o peso fechado de antes, mas com algo que estava sendo posto para fora em vez de guardado para dentro. Lara havia ouvido em silêncio. 3 anos pedindo uma resposta, havia continuado Idris, com aquela voz que havia perdido todas as camadas. Para o diagnóstico, para a doença. Uma pausa longa. E para outras coisas.
Havia algo na forma, que havia dito outras coisas, que tinha uma qualidade que ela havia reconhecido com toda a atenção que tinha. Era a chegada. Não mais à beira da porta. A chegada. Você disse que Deus não existe, havia dito ela suavemente, não como acusação, não como debate, mas com aquela qualidade de quem está nomeando o ponto de onde a conversa precisa começar. Oh, disse, havia confirmado ele. E agora? Havia perguntado ela. Idris havia ficado em silêncio por um tempo, que tinha a qualidade do silêncio das respostas honestas, que precisam de mais tempo do que as respostas fáceis, porque estão vindo de um lugar onde nunca foi fácil chegar. Agora, havia dito ele devagar, com aquela voz mais baixa de todas as vezes, não sei se Deus existe ou não. Havia pausado. Mas sei que fiz a mesma pergunta que Tariq fez para você. Lara havia ficado quieta, ouvindo. Como você sabe que funciona, havia dito ele, repetindo as palavras do quarto de Tariq com aquela precisão de quem havia guardado a conversa inteira. E você disse que não fica sozinha com o peso das coisas difíceis, que é como se alguém estivesse segurando junto. Havia uma pausa. Carreguei os 3 anos sozinho, havia dito ele, com aquela honestidade que custou caro para ser dita. Cada médico, cada crise, cada exame que voltava sem resposta. Havia olhado para ela com aquela expressão de quem está chegando num lugar que estava evitando e que está chegando porque não há mais como não chegar. Não sei se foi Deus que mandou você. Não tenho esse vocabulário. Mas sei que você chegou nesta casa e que o peso ficou diferente. Lara havia ficado com aquelas palavras naquele lugar quieto, onde guardava as coisas que chegavam, com o peso das coisas verdadeiras. E havia respondido com aquela honestidade de sempre. Não precisa ter o vocabulário agora, havia dito ela suavemente. A fé não começa com certeza. Começa com a honestidade de dizer que não sabe. Havia olhado para ele com aquela calma que era a marca dela. E você acabou de fazer isso. Idris havia ficado com aquilo por um momento longo, com aquela expressão que tinha camadas que ela estava lendo. O espanto quieto de quem reconhece que chegou num lugar que não havia planejado chegar e que está avaliando como se sente nesse lugar. E havia feito então aquela coisa que ela não havia esperado. Havia pegado a mão dela, não com cerimônia, não com o gesto calculado de quem está planejando o momento, com aquela naturalidade específica dos gestos que chegam de dentro antes que o protocolo tenha tempo de interceptar, aquela naturalidade que é mais honesta do que qualquer gesto preparado, porque não vem de nenhum lugar além de ser verdadeiro. Havia ficado com a mão dela na dele, em silêncio, por um momento, que tinha aquela qualidade específica dos silêncios que não precisam ser preenchidos, porque estão cheios do jeito que precisam estar. Essa Bíblia que você lê, havia dito ele por fim com aquela voz mais baixa de todas. Sim, me lê alguma coisa, havia dito ele. E havia nessas 4 palavras, naquele jardim do Bahrein, com as plantas de nomes aprendidos, e o sol da tarde, e a mão dela na mão de um homem que havia carregado 3 anos sozinho e que estava pela primeira vez deixando de carregar, a mesma qualidade que havia na pergunta de Tariq no quarto e que havia na pergunta de Idris no escritório na primeira noite. Era a pergunta da casa inteira, chegando ao único lugar onde sempre havia podido ser respondida. Lara havia ido buscar a Bíblia da avó. Havia voltado com ela para o jardim, havia se sentado de volta, havia aberto naquela página com aquela familiaridade de quem conhece cada dobra, e havia lido com aquela voz que havia aprendido com a avó, que lia como quem passa algo de mão em mão, com cuidado e com presença. Idris havia ouvido com os olhos fechados, e a tarde do Bahrein ao redor, e o jardim quieto com aquela qualidade dos lugares, quando estão recebendo algo que estava faltando.
E havia, naquele silêncio depois que ela terminou, aquela textura específica dos silêncios de chegada, que são diferentes de todos os outros silêncios porque tem leveza dentro, a leveza de quem depositou um peso que estava carregando por muito tempo e que descobriu que o chão do outro lado aguentou. Tariq havia iniciado o protocolo correto na semana seguinte. Dr. Mansur havia acompanhado com aquela atenção dos médicos que estão trabalhando num caso que importa além do caso, e havia confirmado após o primeiro ciclo que a resposta estava sendo exatamente o que a hipótese havia previsto, com aquela satisfação específica da medicina quando a teoria encontra a prática e as duas dizem a mesma coisa. A primeira semana inteira sem crise havia chegado com aquela qualidade do primeiro dia sem dor, de quem viveu com dor por tempo suficiente para ter esquecido que havia um antes. Tariq havia acordado naquela manhã com aquela energia de criança que estava de volta completamente. Havia descido as escadas com aquele barulho específico dos meninos de 9 anos, que não existia naquela casa há muito tempo. Havia chegado à cozinha e havia pedido o café da manhã com aquela voz de quem está com fome de verdade. Nádia havia ficado de pé na cozinha, com aquela expressão que tinha por baixo da seriedade de sempre, algo que era alegria do tipo que não precisa de explicação, porque a situação toda já foi a explicação. Idris havia chegado à cozinha 1 minuto depois. Havia parado na porta com aquela imobilidade que era diferente de todas as outras imobilidades anteriores. Havia olhado para o irmão comendo com aquela fome real e aquela energia real, e havia ficado com aquela expressão que Lara havia observado do corredor. Era a expressão de um homem que havia pedido 2 vezes que alguém ficasse, e que havia recebido o silêncio como resposta. E que estava agora diante de algo que não era exatamente a mesma coisa que havia pedido, mas que tinha, por baixo de tudo, a qualidade de uma resposta chegando pelo caminho que não havia sido previsto e que, portanto, não havia podido ser esperado. Havia ficado com aquela expressão por um momento que tinha o tamanho das coisas que não cabem em momento nenhum, mas que acontecem mesmo assim. E havia entrado na cozinha, havia sentado ao lado de Tariq e havia pedido café com aquela naturalidade de quem está simplesmente em casa. Lara havia ligado para a mãe naquela noite. A mãe havia atendido antes do primeiro toque, como sempre, com aquela antena de benzedeira que não precisa de tecnologia. Mas minha filha, havia dito ela, e havia nessas 2 palavras todo o sertão e toda a quentura, e todo aquele cheiro de chuva na terra seca que era o cheiro de casa. Lara havia contado tudo, com aquela ordem e aquela clareza de sempre, o diagnóstico, o protocolo. Tariq na cozinha com a fome de volta. Idris no jardim com a mão dela na mão dele pedindo que ela lesse alguma coisa. A mãe havia ouvido com aquele silêncio ativo de benzedeira. E havia dito quando Lara terminou, com aquela voz que tinha a vida inteira dentro. Filha, você sabe o que é a coisa mais difícil de rezar? O que, mãe? Rezar por alguém que não quer ser rezado, havia dito ela, com aquela simplicidade das verdades profundas que chegam em palavras simples. Porque você não pode pedir chegada, só pode pedir abertura. Uma pausa. E abertura é sempre a parte de Deus. A presença é a parte da gente. Lara havia ficado em silêncio com aquela frase. A senhora acha que foi isso? Havia perguntado ela. Acho que você foi leal ao que é, havia respondido a mãe. E que a lealdade ao que se é, quando é coisa boa, é sempre a oração mais poderosa que existe. Porque não tem como fingir e não tem como forçar. Só tem como ser. Uma pausa. E você foi. Havia uma última cena que Lara havia guardado com aquela atenção de sempre. Havia sido numa manhã de sábado, quando o Bahrein havia amanhecido com aquela claridade específica das manhãs de outono no Golfo Pérsico. Uma claridade que tinha menos da intensidade do verão e mais daquela luminosidade suave que deixa as coisas visíveis sem ofuscar. Ela havia passado pelo corredor do 2º andar,
Havia ouvido vozes no quarto de Tariq. Havia parado não para escutar, mas porque os passos havia parado naturalmente antes de qualquer decisão consciente. Idris havia estado sentado na beirada da cama do irmão, com aquela postura relaxada que só existia com Tariq. E Tariq havia estado com um livro aberto fazendo aquela pergunta que as crianças fazem quando estão descobrindo que o mundo é maior do que o que sabem até então. Idris, havia dito o menino, Lara reza todo dia. Por nós também? Havia um silêncio pequeno. Acho que sim, havia respondido Idris com aquela voz baixa e honesta. Como ela sabe que alguém ouve? Havia perguntado Tariq. Havia um silêncio mais longo. E então Idris havia respondido com aquela voz que tinha uma qualidade que Lara havia identificado com toda a atenção que tinha. A qualidade de uma frase que está sendo dita pela primeira vez, porque está sendo pensada pela primeira vez, de uma forma que está pronta para ser dita. Talvez a gente não precise saber que alguém ouve, havia dito ele devagar. Talvez seja suficiente não estar sozinho enquanto fala. Lara havia ficado no corredor com aquela frase por um momento longo. Havia nela o eco de tudo que havia passado naquela casa nas últimas semanas. Da primeira noite no escritório, com a declaração que havia chegado com o peso dos anos, passando pela madrugada da crise e pelo café árabe sobre a bancada e pelos 42 exames. E pelo jardim com a mão dela na mão dele e a Bíblia da avó lida em voz alta numa tarde do Bahrein. E havia, por baixo de tudo, aquela certeza quieta, que era a marca da fé de Lara Conceição, criada em Caicó com a avó que havia rezado por ela antes de ela nascer. A certeza que não é certeza de que tudo vai ser fácil, mas que é certeza de outra coisa mais importante. A certeza de que a presença faz diferença. Sempre, mesmo quando não tem como medir, mesmo quando o silêncio é a única resposta disponível por muito tempo, mesmo quando o caminho não é o caminho que havia sido pedido, mas é o caminho que chega onde precisa chegar. A certeza de que ninguém que foi fiel ao que é e que ficou de pé, sem sair e sem atacar, ficou sem resposta para sempre. A resposta às vezes demora, às vezes chega pelo caminho que não havia sido previsto, às vezes chega na forma de um homem que havia decidido que Deus não existe e que está sentado na beirada da cama do irmão, dizendo que talvez seja suficiente. Você sabe que a história da Lara não era sobre um diagnóstico, nem sobre um sheik, nem sobre uma Bíblia pequena de capa gasta lida no jardim do Bahrein. Era sobre uma mulher que entrou numa casa cheia de dor guardada e que escolheu, dia após dia, não endurecer, não recuar, não apagar o que era para caber num espaço que não foi feito para ela. E que, por ser exatamente o que era, sem pedir licença e sem forçar ninguém, acabou sendo a resposta que uma casa inteira estava esperando, sem saber que estava esperando. Se essa história tocou em algo dentro de você, preciso te pedir uma coisa muito importante agora. Este canal ainda está na luta para chegar aos 1000 inscritos. E esse número não é apenas um número. É o que o YouTube precisa para me deixar continuar trazendo histórias como a da Lara. Histórias que respeitam a fé silenciosa, que respeitam a mulher que não precisa gritar para ser ouvida, que respeitam a dor de quem perdeu e que encontrou o caminho de volta pelo único jeito que funciona de verdade. Se você ainda não está inscrito, aperta o botão agora. É gratuito. Leva 2 segundos e significa o mundo para que este canal continue existindo. Ativa o sininho para não perder nenhuma história. Deixa o like se a Lara te tocou de verdade. E nos comentários me conta uma coisa só. Você já ficou de pé numa situação onde tudo pedia que você cedesse e ficou porque sabia que era o certo? Quero muito ler a sua história. Obrigado por ter ficado até o final. Você faz parte disso. Até a próxima história.